E aí pessoal, bom dia, final de semana aí, é, aqui no Rio foi bom, a gente já teve um sol, né, tava na chuva danada, e a gente aí voltando a esse nosso projeto, hoje por aqui, 7h50 da manhã, Marcelo, como é que você é animado, 7h50 da manhã? Não, gente, foi bem legal sexta-feira, né, que eu comemorei a frequência desse projeto, a gente já na nossa décima edição dele, né, na sexta-feira, e agora a 11ª hoje. Eu acho que a frequência com que a gente faz as coisas é muito importante, né? A gente ter aquela disciplina de estar sempre ali. E é isso que vai fazer a gente se aproximar um pouco mais da excelência, né? A gente tem que, evidentemente, ir melhorando também, não só a frequência, mas a frequência é um passo, né? E esse projeto aqui é o objetivo nosso, né, que eu denominei de alinhando suas ações, é o nosso objetivo de a gente estar ali sempre falando de ortodontia, mais direcionado para os alinhadores e para os pontos que realmente são pontos importantes para que você consiga introduzir os alinhadores no seu consultório, na sua clínica, ou que você consiga potencializar cada vez mais o uso dos alinhadores, né? Às vezes você já começou com alinhador, mas ainda está timidamente praticando e como você faz para ter uma quantidade de atendimentos, vamos dizer assim, maior e que justifique realmente você ter já, né, quando você tem uma quantidade maior, você tem já aqueles benefícios, né, de trabalhar com os alinhadores, que são você ter um tempo de cadeira mais rápido, um atendimento muito mais prazeroso para você e para o seu paciente, onde você tem bastante tempo para conversar com o seu paciente, interagir, se conectar com ele, né? Já que todo o nosso mental do tratamento ele já foi desenvolvido antes da gente instalar o aparelho, né? Já que esse aparelho ele só fica pronto, ele só está fabricado, esse alinhador, né? Se a gente pensou tudo antes. Então eu acho que esse é o grande luxo dos alinhadores. Ele é um aparelho personalizado, né? E para que a gente comece o tratamento, ele já precisa estar pronto. E para ele estar pronto, nós usamos muito o nosso mental. Bom dia, Juliane. Isso daí, força, vamos em frente. Segunda-feira não é mole. Nós estamos aqui tomando um cafezinho. Fabiola também aí. Bom dia para vocês. Estamos juntos aqui. Hoje eu vou falar um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu também estou aqui na disposição para a gente conversar sobre a dúvida de vocês. Como sempre, o Marcelo sempre comentando a mesma coisa, o Marcelo, comentando que, gente, pode colocar aí a sua dúvida, que é bem legal. Se vocês quiserem aparecer aqui, Marcelo, tem uma dúvida, quero participar com você. Coloca aí que é bem legal. E aí a gente vai fazendo desse espaço um espaço de maior interação. Mas o que eu estava falando, que eu acho interessante do alinhador, e hoje, gente, eu vou falar sobre uma dúvida do direct também bem legal, né? Que são os recursos auxiliares com os alinhadores, né? Quando eu uso os recursos auxiliares, como é que funciona, o que são os recursos auxiliares, que eu também chamo de extrínsecos, como eu devo usar para potencializar a minha movimentação com os alinhadores, como eu devo usar de maneira eficiente, né? Dependendo da maneira que eu vou usar, eu posso ter problemas, e aí eu posso até desadaptar o alinhador, né, do meu paciente. Então, como fazer isso de uma maneira a ter sucesso? Então, essa parte dos recursos, muitas das vezes as pessoas, recursos auxiliares junto com os alinhadores, os profissionais colocam no meu direct essa situação, né? Marcelo, poxa, sobre os recursos auxiliares, como é que você faz, o que você preconiza? A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas a gente tem um tempo também guardado para vocês, para quem tem a dúvida, quem tem um caso aí. Bom dia, Isabela, tá? E aí a gente pode estar batendo papo aqui sobre algum detalhe. Fabiola, esse ponto aí que você está colocando, Fabiola, ele é bem legal, né? Se você quiser participar aqui comigo, a gente conversa sobre esses detalhes, senão eu também vou falando aqui, você vai acompanhando aí. Mas seria legal eu te conhecer, você aparecer aqui, aí eu posso te chamar para o vídeo se você quiser, tá? E aí a Fabiola, abrindo para dúvidas aqui. Então, gente, para quem está chegando agora, eu falei que eu vou falar um pouco sobre recursos auxiliares com os alinhadores, né? Mas também vou abrir, evidentemente, como sempre a gente faz aqui esse espaço,
A gente está tirando dúvidas sobre os pontos principais de aplicação dos alinhadores e tirando dúvida de vocês, né? E aí a Fabiola está com uma dúvida aqui. Ela está dizendo que ela está fazendo alinhadores em house, mas tem ficado muito justo. O que você sugere? Para quem não conhece, Fabiola, você já está, né, mais inteirado, mas pessoas não conhecem in-house e in-office, né? Seria mais ou menos a mesma coisa. São alinhadores onde eu, como profissional, eu mesmo vou produzir esses alinhadores, né? Eu não vou terceirizar. Eu falo com os profissionais que a gente tem basicamente 2 métodos para construir os nossos alinhadores. Ou a gente terceiriza todo o processo numa empresa de alinhador, que é o mais comum, ou a gente absorve todo o processo ou parte desse processo, criando os nossos próprios alinhadores no nosso consultório. Daí eu preciso ter acesso a um programa que vai de setup, né, onde eu vou sequenciar os passos. Eu posso também precisar ter prensadoras, né? E às vezes eu posso usar até essa prensadora que eu uso para fazer plaquinha de clareamento, a Plastvac, ou investir numa prensadora melhor, que eu tenho um fit melhor do alinhador, né? Mas, Fabiola, respondendo a sua questão aí, você deve avaliar, não sei se você está fazendo a própria impressão, ou se você está terceirizando a impressão, né? Isso pode ter a ver com a impressão, com a resolução da sua impressão, né, com a fidedignidade do seu modelo. Tem muito a ver, mas hoje a gente tem boas ferramentas em termos de software e também em termos de impressão, né, de resolução das impressoras, para que a gente tenha um engrenamento normal. A gente na escola utiliza os alinhadores in-house, né, os alinhadores in-office, em determinadas situações clínicas, quando são casos de pequenos movimentos, recidivas, até finalização. Às vezes, para não pedir mais alinhador da empresa, a gente vai lá e faz 1, 2 alinhadores para ajustar o caso. E aí a gente trabalha com um amigo terceirizando o processo da impressão. A gente tem sempre um bom ajuste, assim, sem ficar muito justo nem larguinho. A gente trabalha bem. Agora, Fabiola, o que você precisa analisar, que é muito comum, se realmente é um problema no processo ou se é um problema da especificidade do caso, né? Então, casos onde eu tenho dentes muito grandes, sabe, cérvico incisal, às vezes aquele paciente adulto que absorveu crista óssea, nivelamento de crista óssea, você tem aquelas coroas bem compridas, né? Essa aí vai ter a tendência a esse alinhador, o paciente sentir que o alinhador está mais justo, e ele vai ter uma grande dificuldade também de remover esse alinhador, porque a gente tem, né, a parte, na maioria das vezes, mais cervical dos dentes, ela é mais fininha, então o alinhador vai lá e essa parte cervical está muito, entre aspas, né, não é o melhor termo, mas ela está muito presente ou viva, porque você está com a gengiva mais acima, e aí você tem uma tendência a esse alinhador reter mais, né? Então precisa analisar se nos seus casos, todos os casos estão ocorrendo isso que você falou, né? Você está sentindo ele justo, ou se é alguma especificidade do caso, isso também pode acontecer. E é comum. A gente pode, Fabio, aí você está colocando sim, é o caso de coroas mais longas, isso é bem comum, e aí vai acontecer também no alinhador de empresas, né? Quando você tem o dente com uma coroa muito longa. O que eu faço, quando eu faço meus alinhadores in-office e a coroa é normal, eu recorto ele 1 a 2 milímetros acima da papila, tá? 1 a 2 milímetros apenas acima da papila. Quando tem coroas muito longas, aí eu recorto ele a nível dos dentes ou até um pouquinho abaixo, né? Bem ali próximo da gengiva, mas pegando só os dentes. Por quê? Justamente para ele não ter muita retenção. E vejo também, eu só trabalho com attachments que são apoio para movimentação. Eu já tiro aqueles attachments para retenção, né? Então, muitas vezes eu uso attachments para retenção e outros attachments para apoio de movimento, né? Ou a gente tem o mesmo attachment fazendo as duas coisas. Eu elimino aqueles attachments nesses casos que são só para retenção. Por quê? Porque por si só, pela característica da maloclusão, já tem uma excelente retenção. Então fica muito difícil do paciente tirar da boca. Isso já aconteceu muito comigo, de pacientes
onde eu tirei os attachments posteriores. Eu tinha programado os attachments e tirei os attachments posteriores porque o paciente não conseguia tirar a alinhador da boca. Nem com aquele, né, eu faço aquele fiozinho, às vezes eu pego um fiozinho 19 por 25, faço uma chavinha, né, para o paciente tirar o alinhador, aquele paciente tem dificuldade, às vezes ele não tem unha, né, assim, o paciente fica com dificuldade de tirar e com a coroa muito grande, mesmo com aquele instrumentalzinho que eu crio ali, que é bem fácil de tirar, a paciente não conseguiu tirar, porque a coroa era muito longa, eu estava com attachment, então eu tive que tirar o attachment lá de trás, então eu evito attachments de retenção e faço o recorte dele mais baixo, acho que é isso que você deve fazer. E uma outra questão que você deve analisar é que se inicialmente você tem eixos de inserção que dificultam dos dentes, né, que dificultam o encaixe do alinhador, no primeiro momento vai ficar difícil, né? E depois que os dentes começam a ser alinhados, né? Por exemplo, eu estava com um caso no consultório de uma paciente, onde os pré-molares superiores eram muito inclinados para a lingual, né? Só que de um lado mais inclinado do que o outro. Então, na hora de encaixar o alinhador também, o eixo de inserção fica um pouco mais difícil, né? E na hora de tirar também. Assim que essa paciente agora ela está no alinhador 10, sei lá, já deu aquela expandida, já melhorou a forma do arco, né? O que o alinhador faz muito bem, né? Essa melhora da forma do arco. Agora que melhorou a forma do arco, que está ajustadinho o arco, Fabiola, eu tenho agora, ela está tirando com muito mais tranquilidade, né? Ela também tem uma coroa longa, aí eu tirei os attachments lá atrás. Então o que eu te indicaria é isso, é você avaliar muitas das vezes a especificidade do seu caso, muito além de um problema, vamos dizer, no processo da construção do seu alinhador que gerou um alinhador mais fit, porque hoje a gente tem resoluções e impressoras, isso tudo aí bem interessante. Não uso, Fabio, não uso placas mais finas no início, tá? Eu uso sempre a placa 0,75, né? E aí eu uso, quando eu vou usar alinhadores in-office, eu uso a placa da Foresta Dente, a Track A 0,75. Na realidade, eu acho que ela é entre 0,75 e 0,80, eu acho, essa placa. E ela é ótima. Muitas empresas de alinhador utilizam essa Track A da Foresta Dente. Por exemplo, a Static Aligner, ela usa essa placa. Muitas empresas nacionais usam essa placa da Foresta Dente, que é a Track A. Então, assim, eu acho ela boa. Ela é um polietileno com glicol, né? Ela é um PETG, mas de boa qualidade. Dá para você trabalhar com casos, pequenos movimentos, tá? Eu vou colocar para você, Fabiola, por aqui, como é que você faz para comprar. Vou botar o contato da Kelly, de São Paulo, que é distribuidora, e aí você entra em contato com ela. Essa placa ela está bem em conta. Hoje ela está custando, se você for, dependendo do local que você esteja, correio, essas coisas, imposto, fica até bem em conta. Ela sai essa placa R$ 9,60, R$ 9,60, sendo que se você imprimir o seu modelo em forma de ferradura, tá, você consegue encaixar um modelinho dentro do outro, superior e inferior, e você consegue prensar com uma placa, você prensa 2 alinhadores. Aí seu alinhador vai sair menos de R$ 5,00, né? Então fica bem em conta. Me lembra no direct que eu mando o contato da Kelly para você. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, igual a Fabiola? Uma dúvida específica? Senão eu vou falar um pouco, né, sobre recursos auxiliares com alinhadores, que é um tema que as pessoas me perguntam por aqui, né, no meu direct. Eu queria também abordar esse tema, mas é bem legal essa interação e vocês estarem. Obrigado pela presença de todos. A gente está mantendo uma galera bem legal, quase sempre, né, eu brinquei na sexta-feira no meu stories falando que a gente já está com uma galera alinhando suas ações, né? Um grupinho aí legal, e isso é muito importante, né, gente? Eu sempre faço essa referência, né? Eu agora estou numa luta danada, que eu engordei muito no final do ano passado, por problemas de trabalho pra caramba e tal, e agora eu estou me esforçando muito para emagrecer. E como é importante a frequência das coisas que a gente faz, né? Todo dia a gente está fazendo atividade, e aí para o nosso lado profissional é a mesma coisa, né? Então a gente está aqui frequentemente de manhã, a gente vai se tornar melhor, eu não tenho dúvida disso, né? Porque o Marcelo sabe pra caramba alinhador. Não, o Marcelo tem uma experiência de alinhador, mas nós juntos somos mais fortes, né? No intuito de a gente ficar aqui questionando, poxa, o que eu posso... que ela está me perguntando isso, e o que eu posso agregar em termos do que eu já estudei cientificamente, clinicamente, o que eu já provei, e outros profissionais aqui. E aí, falando dessa interação, amanhã vai ser um momento muito legal, que a gente vai receber um doutor aqui, top de linha, o doutor Alexandre,
O doutor Alexandre, a gente pode pensar, pô, o doutor Alexandre vai falar com o Marcelo de alinhador, o doutor Alexandre é ortodontista. Não, o doutor Alexandre não é ortodontista. O doutor Alexandre é reabilitador, cirurgião também, bucomaxilo, trabalha com reabilitação. E ele vai contar quando ele começou a trabalhar, a equipe dele começou a trabalhar mais forte com os alinhadores, o que aconteceu com o trabalho dele, né? Isso é um ponto muito importante. Eu escuto vários dentistas de outras especialidades, eu chego a ficar animado com isso, que vários dentistas de outras especialidades que às vezes me encontram e falam, Marcelo, o que é aquilo? Um dia eu fui jogar bola aqui, que eu jogo bola aqui perto de casa, um amigo virou e falou assim, dentista também, reabilitador, Marcelo, o que é aquilo? Eu falei, o que, Marco? Pô, alinhador. Eu falei, um alinhador é bom, né, cara? Bom não, cara. Pô, recebi um paciente, você me mandou aquele paciente, eu te mandei, eu fiquei olhando na ficha dele, cara, em 4 meses você me devolveu o paciente. Cara, aparelho fixo, a gente mandava o paciente pra vocês, porra, levava 2 anos para voltar, né? Então, assim, e cabe a gente, ortodontista, que está dissipando essa informação para os outros dentistas, principalmente da área de reabilitação, aqueles profissionais que nos procuram para que a gente ajuste realmente a posição dos dentes, a forma do arco, para que o trabalho deles fique ainda melhor, né, em termos de reabilitação. E a gente vai receber amanhã o Alexandre, né, que tem uma experiência muito legal, trabalhando em conjunto com ortodontistas, né, com o Rodrigo, e lá também o Alexandre hoje ele mora na Inglaterra, mora em Londres, trabalha lá também instalando implantes numa clínica integrada onde se tem também a utilização dos alinhadores prévios da parte protética, a parte de reabilitação. Ele vai contar um pouco da história, ele que já tem anos, né, nessa área de reabilitação, inclusive de cirurgia ortognática, ele vai contar a história de como é que era quando ele recebia pacientes com aparelho fixo e como é agora ele recebendo pacientes que são tratados com os alinhadores. Então vai ser uma oportunidade magnífica, não percam, amanhã às 7h50. Nosso amigo Alexandre ajustou toda a agenda dele para estar aqui amanhã. Eu estou super feliz com isso, né? No compromisso que o Alexandre está de compartilhar as suas informações, e amanhã a gente vai conversar com ele. Hoje ele faz o doutorado dele, acho que é o doutorado, não sei se é o doutorado ou mestrado, acho que é o doutorado dele, ele faz lá na Inglaterra, e aí ele vai estar lá, mas ele vem ao Brasil também atender os pacientes dele às vezes, mas amanhã particularmente ele vai estar lá e a gente vai estar conversando por aqui sobre essas questões, né, que eu acho muito importante demais. Então não percam amanhã, eu estou vendo aí que tem uma galerinha que está sempre aqui, isso é bem legal. Então, gente, como eu acho que aqui, deixa eu só olhar, ver se eu não estou errando. Fala aí, Marlons, Juliane está na área, Daniela, Fabiola, obrigado pelas colocações, Fabiola, Gisele, bom dia a todos. Então vamos em frente. Se alguém tiver alguma dúvida aí, vai colocando por aqui. E aí eu queria falar um pouco sobre recursos auxiliares. Então as pessoas muitas vezes colocam para mim por aqui essa questão dos recursos auxiliares. O que eu posso já usar como alinhadores? Eu divido esses recursos em 2 partes. Existem os recursos que eu chamo de intrínsecos, que eu posso agregar ao alinhador. O exemplo é você usar alguns alicates para fazer bolhas no alinhador, né? Você está com aquele caso, você programou o alinhador para ele girar completamente o dente, mas ficou faltando um pouquinho. Você vai lá e embute um recurso intrínseco, ou seja, dentro do próprio alinhador você vai lá e muda a forma dele, né? Colocando umas bolhas negativas para que ele consiga acabar aquele giro. E os recursos extrínsecos, né, são aqueles recursos auxiliares que eu vou utilizar, que não fazem parte, né, do constituinte do alinhador. Seria mais ou menos isso. E aí eu tenho movimentos que eu quero fazer, né, que estão bem relacionados com a relação intra-arco, ou seja, dentro daquele próprio arco. Então eu dei um exemplo de um giro, né, que aconteceu, e aí eu vou usar um recurso intrínseco, que eu gosto muito disso nos dentes anteriores, né, eu adoro essas bolinhas aí para finalizar. Nos pré-molares, por exemplo, molar, às vezes eu tenho algum giro, eu prefiro trabalhar nos molares quando eu vejo que eu tenho um giro que passa de 20 graus, 25 graus, eu posso trabalhar com recursos auxiliares e eu evito essas bolhas, né? Eu já programo o meu alinhador para acertar esse giro, e muitas das vezes eu utilizo, quando eu tenho rotações maiores, eu utilizo os botões linguais, né? Onde eu vou colocar o botão naquele elemento que eu quero girar, no botão no elementozinho do lado, vou precisar ajustar o meu alinhador, e aí eu uso um chain para que eu consiga fazer um binário de força. Então na minha vestibular, né, dos dentes posteriores, eu quase sempre, quando eu tenho
que acertar a rotação. Eu tenho attachments, tá? E aí eu acho que na sexta-feira a gente conversou, não sei se vai ficar visível aqui, mas na sexta-feira a gente conversou, né? Eu tô com um molar aqui, ó. Na sexta-feira a gente conversou sobre isso. Sempre pense no design do aparelho. Então, se eu tenho um molar aqui que está girado e eu tenho o meu plástico que ele está programado, tá? Ó, minha mão tá, o meu dente está girado. Eu tenho um plástico que ele já está corrigido, ó. Não está assim. Ele está com a posição corrigida, tá? É muito difícil esse plástico, por mais que ele esteja com a posição corrigida, quando o meu plástico encaixa no dente, o paciente coloca o alinhador, ele vai ter uma tendência, esse alinhador, a fazer uma pressão no dente. Só que ao mesmo tempo ele tem uma tendência a escapar do dente. Por quê? Porque o meu dente, né, ele tem um formato um pouco circular e falta para mim, né, principalmente na vestibular ou na lingual, na face vestibular lingual, algum anteparo para que esse alinhador, na hora que ele entre, ele está gerando essa pressão para tentar girar, mas é como se no canino inferior fica mais visível isso, né, quando eu tenho um canino inferior. E aí eu quero girar esse canino inferior que é cônico, né? Então o meu plástico ele entra, meu plástico está programado já para o giro. A chance desse meu plástico, ele tenta gerar uma pressão no dente, mas essa pressão ela é dissipada sem fazer o movimento do dente, porque o dente é liso, ele vai tender a não ter apoio para fazer o movimento, é muito grande. Então por isso a importância dos attachments. Então aqueles attachments na vestibular, quando eu encaixo o meu alinhador que já está torcidinho, o meu alinhador já tem a forma, e ele toca no attachment, é um ponto de apoio que ele tem para girar o dente. Então eu trabalho sempre na parte vestibular com attachments, quando eu quero fazer o giro. Eu gosto muito do attachment retangular, aqueles retangulares pequenininhos. Eu coloco ele mais numa posição vertical, só que anguladinho, tá? Que é justamente para ele me ajudar a fazer essa pressão. Então o meu alinhador vai estar programado para girar e aí eu tenho um ponto de apoio que é o attachment. Mas mesmo assim, quando é muito grande a rotação, eu posso usar por lingual um botão de colagem, né? No dente que eu quero girar e no outro dente oposto à rotação, e aí eu boto um chainzinho também para me ajudar a fazer esse giro. Eu já consegui fazer giros bem grandes utilizando esse recurso do botão, como a gente faz na ortodontia fixa, né? Nada mais que eu estou fazendo é um binário de força, duas forças paralelas em sentidos opostos. Lá na vestibular é o meu attachment junto com o meu alinhador que está programado, fazendo a pressão para cá, e aqui na lingual eu tenho o botãozinho, né, com chain. Existem alguns profissionais que estão usando também attachments agora na parte lingual, tá? Justamente com esse objetivo de fazer esse binário de força. E aí, Marcelo, o que você acha disso? Legal, eu não testei ainda na minha clínica usar attachments linguagem, mas eu vejo que tem um sentido. Então, eu sempre... Isso que eu queria externar para vocês, a gente está aqui nesse espaço para que nós sejamos pensantes, tá? Vamos raciocinar juntos aqui. Eu acho que isso que faz a extrema diferença. A gente raciocinar a lógica daquela receita. E não a gente ficar só, fulano faz isso. Aí ali, eu vi, deu certo. Mas por que deu certo? Porque quando você questiona por que deu certo, você mesmo a partir mais à frente, com essa frequência que nós estamos fazendo, aplicando isso, você mesmo já vai ter uma sacada para uma outra situação que você não teve ainda. Por quê? Porque você entendeu ali a essência do jogo, tá? Então tem tudo a ver o attachment por lingual por causa dessa questão que a gente está conversando, porque para rotar o dente, né? Então vamos, eu estou meio com dificuldade aqui, mas vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um elemento dentário, tem um molar aqui na minha mão, o centro de resistência, né? O centro de rotação o centro de resistência do meu molar para eu fazer esse giro está aqui, ó, no centro do dente, tá? Na mesoclusal, aqui no centro. Eu não tenho como botar uma peça aqui no centro do dente. Se eu boto uma peça aqui no centro do dente, me facilitaria. Eu não tenho, eu boto ela bem na beiradinha, bem lá na vestibular, ou na lingual, tá? Bem fora. Tá? É onde eu vou fazer o ponto de apoio desse movimento. Portanto, eu preciso ter, realmente, no caso do alinhador, um ponto de apoio para que eu consiga fazer esse giro de uma maneira mais expressiva. Então, quando eu apoio aqui na vestibular, se eu for só na vestibular, muitas das vezes eu vou rodar esse dente, ele vai acabar vindo para a lingual, né? Com o alinhador isso acontece menos porque eu tenho um apoio do alinhador na vestibular, mas no aparelho fixo, se eu não tiver com um fio retangular não, mas um fio rígido, vai acontecer isso, porque eu estou fazendo um ponto de apoio só na vestibular. Então, quando eu faço o ponto de apoio na vestibular para rodar e na lingual também, eu faço esse binário e aí eu consigo controlar mais esse movimento. Tá? Então, acho bem legal isso daí. Deixa eu ver aqui, a Karen colocou, quando você quer corrigir a rotação de canino, além do attachment,
você faz IPRs. Se eu precisar de espaço, eu preciso de IPRs, senão isso não vai acontecer, né, cara? Senão o giro não vai acontecer. Então, quase sempre quando eu tenho uma rotação, principalmente canino inferior, né? Às vezes o canino inferior ele vem rotado porque ele está sem espaço mesodistal. Eu preciso ganhar esse espaço para poder fazer a rotação. Senão fica o alinhador com a taxa fazendo aquela pressão e o dente não responde ao movimento por falta de espaço mesodistal. Então é importante sempre você avaliar, fazer aquele check-up, que a gente na sexta-feira conversou sobre desgaste, né? Faz o seu check-upzinho ali nas proximais, cara, e é importante sim. Tá? Então, assim, eu gosto desse recurso para fazer giro, tá? Quando eu preciso. Eu acho uma grande bobagem, às vezes eu vejo alguns artigos, né, dizendo que os alinhadores só... O alinhador sozinho, né? Alguns artigos que mostram o alinhador sozinho não resolveu, precisou de recurso auxiliar. Eu acho que com o aparelho fixo a gente precisa de recurso auxiliar a todo momento, né? Quantas vezes a gente não usa um botãozinho junto com o aparelho fixo? Quantas vezes a gente não usa um elástico junto com o aparelho fixo, né? Então é uma questão importante. Quando você tem movimentos também para melhora da relação intra-arcos, por exemplo, de molares, onde você quer verticalizar um molar, quer fazer um movimento específico no molar, é importante às vezes você usar mini implantes, eu uso também, e power armzinhos no molar. Mas a grande sacada é você não usar um apoio no molar sem que você tenha um alinhador abraçando esse apoio. Isso que eu notei com o passar do tempo. O que eu fazia primariamente, né, quando eu comecei a trabalhar com alinhador? Eu ia lá, recortava o alinhador, né, e botava ali meu power arm, meu ganchinho ali, cimentado com uma resina. Aí ficava aquela bolinha de resina com o fio e o meu alinhador fora. Só que o que eu comecei a notar? Conforme eu faço a força, como eu tirei um ajustamento completo do alinhador sobre o dente, porque eu recortei ele, eu torno aquela placa mais viável, dela não ter um ajuste tão legal, né? Não fica tão adequado esse ajuste com o dente, isso é um ponto importante. E além disso eu tirei uma grande parte do alinhador e o dente não está apoiado ali no alinhador, numa grande parte dele. E aí o que eu notava é que eu conseguia fazer o meu movimento, mas com menos controle, porque o alinhador, quando eu uso o recurso auxiliar desse que o Marcelo está falando, específico para um dente, então não é um mini implante para jogar a arcada toda para distal. Não é um mini implante onde eu vou segurar o elástico do mini implante no alinhador e vou forçar todo o alinhador para trás. O Marcelo está falando de um caso onde ele está usando o mini implante para mover em um dentinho. Então, quem vai manter o alinhador equalizado na boca? Né, quando começa a fazer o movimento com o mini implante. O próprio alinhador é o guia, como quando eu uso aparelho fixo e BRAT, vamos sempre fazer essa analogia, é o fio ortodôntico que me guia para o meu dente, na hora que estiver movimentando, verticalizando, ele não faça movimentos enormes de extrusão, de angulação, porque eu tenho um fio para controlar, a mesma coisa o alinhador. E quando eu recorto esse alinhador, dificulta. Então essa eu acho que é uma vantagem dos alinhadores da Invisalign. Aí se alguém usa outros alinhadores, da Clear Correct ou de outra empresa e que tem esse recurso, bota aqui para mim no comentário, Marcelo, você falou que a Invisalign tem, outras não tem, mas existe outra que tem. Mas até onde eu sei, a Invisalign ela tem o Power Arm, que você pede naquelas instruções especiais, eu queria um Power Arm nesse dente que eu vou usar um braço de força. E aí o alinhador ele já vem com uma bolinha naquela região que você vai usar o gancho. Né? Então o alinhador vem com uma bolinha como se fosse um attachment. E aí você vai pegar o guia, vai botar uma bolinha de resina ali dentro, já vai botar o seu Power Arm, né? Vai colocar o guia na boca, vai botar o Power Arm dentro dessa resina e vai polimerizar. Quando você tirar o guia, já vai estar pronto a bolinha no formato certinho do alinhador e dentro da bolinha está o seu Power Arm, o fio. Então na hora que o seu paciente tira e coloca o alinhador da boca, ele vai entrar justinho o alinhador em todo o dente, inclusive abraçando esse Power Arm através dessa bola de resina. Então fica bem justo. E aí na hora que você está fazendo o movimento, quem está guiando o movimento? O mini implante está sendo uma força auxiliar e o seu alinhador continua, porque ele está programado também para verticalizar o dente. Ele vai sendo um guia para o alinhador. Então é uma sugestão para vocês é trabalhar sempre pensando em não recortar muito esse alinhador. Na hora que você vai trabalhar com recursos auxiliares para mover apenas um dente, como o exemplo que o Marcelo colocou. A Grazi está por aqui. Grazi, tudo bem? Quanto tempo, hein? A gente viu aquele caso. Eu vi que você, acho que semana passada, começou a acompanhar aqui. Que bom, espero que esteja tudo bem lá no curso que você está fazendo com a gente online. Para rotacionar, você já faz o attachment no planejamento. Isso aí, Grazi. É justamente isso que você colocou. Tá?
quando eu já penso no planejamento, no attachment adequado, aí vou fazendo. Pô, chegou lá perto do final, tô vendo que o dente precisava estar mais rotacionado do que ele está. Aí eu vou lá e faço a bolinha, tá? Deixo a bolinha para o finalzinho. E aí, gente, o importante da bolha, para a gente falar de refinamento, não pode fazer uma bolha que eu tenho um alicate lá, pego o alicate e aperto, e qual a profundidade que você deu da bolha? Não faz sentido isso que eu estou falando? Qual a profundidade que você fez dessa bolha? Se você faz uma profundidade muito grande, você está fazendo uma força exagerada no dente e você está tendo forte tendência a esse alinhador não ficar encaixado no dente, porque o próprio alinhador ele vai expulsar. Você vai entrar com ele, ele vai fugir para a incisal. Por quê? Porque você fez uma bolha negativa muito grande. Mas, Marcelo, como é que eu vou mensurar essa bolha? Um ponto importante, você tem que mensurar essa bolha. E aí eu gosto de usar os alicates de uma empresa, mas pode ser que você tenha outros também que você encontre, tá? Tem alicates da Ortomundi, tem alicates da Zatti. Só que eu gosto dessa da Vision porque ele tem uma rodinha e a cada 1/4 de volta que eu dou nessa rodinha para calibrar esse alicate, a cada quarto de volta que eu dou vale 0,25 milímetros, que eu acho que é o ideal para você apertar o dente e fazer a bolinha. Então eu pego uma folha como essa no meu consultório, pego o alicate, zero ele, ou seja, eu vou rodando ele a ponto dele beliscar essa folha aqui, ó. Eu estico o alicate beliscando a folha e ele não rompe a folha, ou seja, ele está em zero. Aí eu vou nessa rodinha e dou 1/4 só de volta. Quando eu dou 1/4 de volta, a pontinha do alicate entra, né? Porque ele estava na beiradinha, estava zero. Porque eu testei, eu calibrei ele estava zero, porque quando eu coloco ele na folha e puxo, ele não rasga a folha, ele só marca a folha, ele está em zero. Ou seja, aquele biquinho está na entrada do orifício. Tá? Na hora que eu faço 1/4 de rodadinha, ele entra quanto? Ele entra 0,25. Então, na hora que eu aperto a minha placa, eu fiz uma bolha de 0,25, que é o suficiente para o alinhador não desencaixar e dar uma força para o dente girar. Então, esse ponto, esses detalhes, gente, são importantes. Não é bobeira do Marcelo. Já usei muito alicate, a Deus dará. Pegava o alicate lá, botava mais ou menos na mão, o que entrou lá, fazia, essa bolha tá boa. E apertava no dente lá e às vezes não funcionava. Por quê? Porque eu fazia uma força exagerada a ponto do alinhador expulsar e aí eu não tinha o movimento, tá? Então a força ela deve ser medida, tá? Mas Marcelo, aí ele voltou, eu quero apertar mais um pouquinho, mais 0,25. Ok, estava na entrada do orifício, você dá 1/4 de volta, ele vai ao ponto que já está na bolha da placa, você dá mais 1/4, quando você encaixar na bolinha, você vai aprofundar mais essa bolinha. Tá? Então, essa mensuração ela é importante. Tá? Um outro recurso auxiliar que eu uso muitas vezes nos laterais superiores é usar botão lingual por vestibular e por palatina e passar um elástico para extruir o lateral naqueles casos onde eu não consigo a extrusão do lateral, o ajuste lateral com o próprio alinhador. Então eu uso também como recurso auxiliar botõezinhos estéticos. Então eu entro com o botão na cervical bem vestibular, na cervical bem lingual, recorto o alinhador. É importante você recortar o alinhador com uma folgazinha. E aí o meu paciente encaixa o alinhador e ainda entra com o elástico. Aí eu uso sempre o elástico, quase sempre o elástico 1/8 médio, tá? Ai, saúde pra mim. Desculpa aí, gente. Hoje eu acordei com um pouco de alergia. 1/8 médio, tá? Isso aí as pessoas têm muita dúvida. Então o paciente ele vai botar o alinhador na boca, vai entrar com o elástico 1/8 médio e vai passar do botão da vestibular até o botão da palatina. E aí o próprio alinhador vai ser o ponto de apoio para o elástico. E aí os laterais extruem também, bem legal. Eu uso bastante esse recurso auxiliar também, quando necessário, do botão. Outros recursos que eu acho interessante também com o alinhador, que aí já seria para a gente melhorar a nossa relação entre os arcos, tá? São os elásticos de classe. Então, recortes no alinhador, por exemplo, eu quero um elástico de classe 2, recortes no alinhador nos caninos e botãozinho lingual nos molares inferiores. Então, eu já estou, durante todo o meu movimento, que eu estou alinhando ali, nivelando, o grande luxo do alinhador é esse, né? Muitas das vezes a gente na ortodontia fixa, quando a gente está com aquele fio muito fininho, o nitinol, a gente não entra com o elástico logo de cara, na maioria das vezes, porque pode gerar extrusões, né? Porque a força do elástico vai ser muito maior do que a capacidade do fio de nitinol de segurar esse dente em termos verticais, e eu tenho efeitos colaterais muito ruins.
Então eu só uso elásticos, na maioria das vezes, com o aparelho fixo mais à frente. Com o alinhador é muito interessante, como ele abraça todo o dente, engloba todo o dente, é interessante que você pode usar o elástico desde o início. E isso faz uma extrema diferença. Quem está aqui e usa brackets autoligados, né, na maioria das vezes os autoligados, eles fazem logo um levante, né, no caso, para destravar e logo começam com o elástico para que a gente consiga ganhar tempo durante a mecânica. Né? Eu acho que a ortodontia vem se tornando mais eficiente quando a gente entendeu que muitas vezes alinhando e nivelando eu já posso estar fazendo uma melhora entre os arcos. Né? Eu sempre ensino na especialização, eu falo, ó, didaticamente a ortodontia, primeiro você precisa melhorar a relação entre os arcos, interarcos, intra-arco, melhora o arco inferior, melhora o arco superior, depois eu melhoro a relação entre os arcos e depois eu finalizo, didaticamente. A gente vem avançando de maneira, a gente está melhorando aquele apinhamento ali, mas já está pensando na melhora entre os arcos para que a gente consiga ter mais eficiência, entrega um resultado igual, mas de maneira mais rápida para os nossos pacientes. Então essa é uma questão legal dos alinhadores, porque como ele tem recobrimento oclusal, já dá uma destravadinha, você já entrando com os elásticos de classe 2 e classe 3 desde o início, você tem essa pressão sobre todo o alinhador, favorável, por exemplo, em casos que você queira enxugar um pouquinho aqui em cima e queira vestibularizar um pouquinho embaixo. Então o uso dos elásticos ele é bem legal, eu utilizo bastante também os elásticos de classe. E aí me perguntam qual elástico você usa, Marcelo? 1/4, 3,16 ou 5,16 médio, tá? Eu faço a mensuração na boca, 150 gramas de força, já acho ótimo de cada lado. Então aquele elástico que está dando essa força eu uso e vou sempre entendendo a sensibilidade do meu paciente, o limiar de dor do meu paciente. No mês seguinte ele volta, Marcelo, esse elástico doeu demais, não parou de doer até hoje. Puxa, errei no elástico, né? Teria que ter colocado um elástico mais... Usei 120, 140, mas para esse paciente foi demais. Então ele tem que ter aquele incômodo inicial de começar a usar o elástico. Marcelo, depois de uma semaninha ali, acostumei, tranquilo. O elástico, quando eu boto, dá aquela pressãozinha, logo depois eu acostumo, né? Essa seria a força ideal, porque a gente sabe que o limiar de dor de um paciente para o outro muda e não é interessante você gerar um desconforto tão grande para esse paciente e, evidentemente, você está fazendo uma força exagerada. Então, esses elásticos eu utilizo bastante e utilizo menos o que eu vou falar agora, né? Distalizações superiores, os mini implantes, né? Numa situação extra-alveolar, onde eu posso usar power arm lá no molar e fazer um power arm no molar, e aí eu vou com esses mini implantes e começo a puxar os molares que estão abraçados no alinhador. E aí eu vou jogando toda a dentadura posterior, a dentadura superior para trás. Qual é a minha vantagem? Eu estou com os mini implantes forçando o molar para trás e todos os dentes estão unidos ao molar por causa do alinhador. E aí eu vou fazendo uma distalização, como se fosse essa técnica aí do Chris Chang. Como se fosse que eu estou falando a mesma ideia, né, gente? O que eu estou querendo dizer é você colocar parafusos extra-alveolares aqui na crista ênfase-zigomático. E aí eu já estou com o fio retangular lá, eu vou e começo a forçar o fio para trás através desses mini implantes. Então eu levo toda a dentadura de uma vez só. Então a ideia dos alinhadores seria a mesma, tá? Você está com mini implantes lá perto do molar mais extra-alveolar. Aí você fez um power arm do molar para uma região mais anterior, fazendo um ganchinho mais aqui na região anterior, e você liga esse ganchinho ao mini implante. Como esse ganchinho vai estar ligado ao molar, vai estar distalizando o molar, forçando o molar para trás, e aí todo o alinhador vem em conjunto. O alinhador vai ajudar a vir em conjunto. A vantagem é que você diminui o número de alinhadores, porque quando você faz distalização sequencial, eu conversei com a Ana aqui de Indaiatuba um pouco sobre a distalização, que ela veio tirar uma dúvida aqui, entrou ao vivo, foi legal pra caramba. Beijos aí, Ana, se você estiver assistindo. E aí a gente fez esse movimento, mostrei para ela o movimento de distalização sequencial, onde eu empurro o segundo molar, o alinhador, depois empurro o primeiro. Isso dá uma quantidade de alinhadores bem maior do que quando eu penso em distalizar, por exemplo, a arcada superior, utilizando recursos auxiliares, como elásticos de classe 2, ou seja, eu quero fazer a distalização em grupo. Elásticos de classe 2, mini implantes nessa posição. Então eu diminuo a quantidade de alinhadores, portanto, tenho a tendência de diminuir o tempo de tratamento, né? Por quê? Porque eu diminuo a quantidade de alinhadores e quando eu diminuo a quantidade de alinhadores eu tenho menos passos do mundo para transferir do mundo virtual para o real. Quanto menos passos do mundo virtual para o real, maior é a chance de que eu consiga ter sucesso, né, com essa terapia. Tá? Então, essas mecânicas com mini implantes pensando em grupo, elásticos de classe e mini implantes, que isso pode no arco inferior também você utilizar essa região da mandíbula que a gente fala, né, na crista ênfase zigomática, eu sou péssimo.
e embaixo é o buccal shelf, né? Você também pode pensar com os alinhadores. Seria uma mecânica mais bruta em casos complexos onde você quer melhorar a relação interarcos. Pessoal, adorei que a galera toda aqui presente, né? Esse grupo que a gente vem mantendo aí, bem legal. E a gente amanhã, eu queria fazer o convite para vocês, já estamos encerrando aqui, né? Que já são 8h30, eu estou extrapolando aqui o meu tempo. A gente está encerrando por aqui e a gente amanhã, eu queria fazer o convite para vocês, tá? De receberem, amanhã a gente vai receber aqui o Dr. Alexandre, ele está lá em Londres, ele é bucomaxilo e reabilitador. E ele vai falar sobre a experiência dele de hoje trabalhar com ortodontistas que utilizam muito mais os alinhadores para entregar o caso a ele do que aparelhos fixos. Qual é a vantagem para ele de outra especialidade? Por que isso é importante, Marcelo? Porque quanto mais nós ortodontistas entendermos que o alinhador nessa interdisciplinaridade ele é muito melhor, vai facilitar a gente vender isso para o nosso amigo que faz reabilitação para a gente, que faz implante para a gente, né? O nosso amigo vai falar, caramba, agora o meu ortodontista trabalha com uma ferramenta que ele me entrega o caso mais rápido, e ele vai começar a comentar isso, ele vai indicar outros amigos e você vai enchendo a sua agenda, porque você está sabendo vender para a odontologia os alinhadores, para o reabilitador, para o implantodontista, para o cirurgião bucomaxilo, e é sobre isso que a gente vai conversar amanhã com o Alexandre, que tem uma ampla experiência nesse tipo de tratamento, né, utilizando os alinhadores no intuito de aumentar as suas ações na parte de reabilitação. Então a gente vai conversar com ele, eu acho que esse tema tem tudo a ver. Essa semana vou trazer outros profissionais aqui também, outras pessoas que vão participar e vai engrandecer muito esse espaço. Eu estou aqui em contato com um contador da contabilidade que tem muita experiência nessa parte aí, já trabalha com alguns doutores, fazendo esse encaixe aí para essa questão que a gente fica preocupado, que a gente paga caro no alinhador, como é que a gente vai lançar isso, né? Isso é um ponto importante, a gente pode trabalhar com ele durante 10, 15 minutos aqui, isso, tá? Mas o objetivo é que a gente tire as dúvidas de vocês sobre esse mundo dos alinhadores. Gente, uma excelente... Ju, obrigado pelo carinho. Ju tá me dando um carinho aqui. A Karen também botou um carinho tão bonito, acho que foi Karen essa semana no meu direct, foi a Karen que perguntou sobre a rotação, fiquei tão feliz, até a Karen, mostrei para minha filha às vezes fala, mas papai, você está acordando cedo, você faz o curso online, você faz essa live, você vai dormir tarde, meio com peninha de mim, aí eu mostrei para ela, minha filha, olha como é que é legal, né, quando você tem esse feedback, a gente fica feliz pra caramba. Acho que é por isso, né, que nós estamos aqui nessa batalha gostosa, né, de estar compartilhando experiência com vocês. E aí, obrigado, tá? Esses carinhos são sempre bem legais. Então, gente, tamo junto, tá? Boa semana para vocês. Segunda-feira vamos começar com gás, né? Legal quando a gente, domingo à noite, a gente pensa, putz, amanhã é segunda-feira, que ótimo, eu vou produzir, vou fazer coisas boas, vou ter boas experiências com o que eu gosto de fazer, que é aumentar a qualidade de vida dos meus pacientes, né, melhorar a sua autoestima com sorriso, com função. Nosso trabalho, gente, a gente tem que agradecer muito a Deus que o nosso trabalho ele é divino, né? Ele faz muito bem para a sociedade. Então a gente tem que acordar segunda-feira no gás. Boa semana para vocês, excelentes experiências e mais uma vez aquele convite para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram. Tá lá no link na minha bio. Entre no grupo do Telegram, que a gente tem sempre conteúdos exclusivos por lá. Um abraço para todo mundo, muito obrigado. E amanhã nós estamos junto com o Dr. Alexandre aqui, vai ser uma experiência incrível. Um beijo a todos e bom dia.